Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Verso 3. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo no Egito. Verso 4. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Verso 5. Assim, entre os que iam, lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. Verso 6. José, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele, com o seu rosto em terra. Verso 7. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperadamente, e disse-lhe: de onde virdes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Amém? Você pode colocar a Bíblia no seu assento e aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. A gente está no propósito, né? Até mesmo numa campanha. Se você for ler ali, ó, ano apostólico de governo na fé de José, o ano das realizações de viver as promessas de Deus. Glória a Deus. É importante, irmãos, a gente entender tamanho Deus que a gente serve. Você vai ver que todos aqui sabem, conhecem esse texto. O apóstolo foi o primeiro a pregar aqui na campanha, para nós entender a campanha que vai ser falada aqui. Você vai ver que José, ele era um homem que tinha a promessa de Deus. Diga assim: promessa de Deus. E todos nós aqui temos essa promessa também sobre as nossas vidas. Quando Deus ele faz promessa sobre a vida do homem, irmão, você pode ter a certeza de uma coisa: que a promessa de Deus nunca vai ser para humilhar o homem, mas vai ser para exaltar o homem. Por quê? Porque Deus sabe de uma coisa, que ele exaltando a cabeça do homem, Francisco, o próprio Deus ele também é glorificado na terra. É interessante que quando Deus ele faz promessa na minha e na sua vida, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando ele promete, tem um tempo para a promessa se cumprir. Não é assim, ele promete hoje e você já vai ver a promessa amanhã. Não é assim que funciona. Quando Deus ele te promete, a palavra de Deus ela não volta atrás, ela não cai por terra, ela permanece. E se ele te fez uma promessa, você pode ter a certeza de uma coisa: que você não está debaixo da mão do homem, você não está debaixo da palavra do homem, mas você está debaixo da palavra e da promessa de Deus. E se Deus que te prometeu, meu irmão, independente do momento que você está passando, independente da situação que você está passando, tenha certeza de uma coisa: que a promessa de Deus ela vai se cumprir na minha e na tua vida. Você vai ver que o Deus que nós servimos é um Deus de promessa. É um Deus que não só promete, mas ele também cumpre. Mas a gente precisa aprender que quando Deus ele promete nas nossas vidas, a primeira coisa que Deus quer trabalhar, diga assim comigo, na minha mente. Deus ele libera uma promessa sobre a tua vida, e automaticamente quando ele te promete uma coisa, é a presença dele vindo sobre a tua vida também. Porque em João capítulo 1 você vai ver que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, o próprio Deus é a palavra. E quando ele te promete, não vem somente a promessa dele, a palavra dele, não, mas junto com a promessa vem a presença dele na minha e na tua vida. E você vai ver que José era um homem simples, como eu, como você. E é interessante que ele vai nascer numa família já que tem uma promessa poderosa sobre a vida deles. Todos aqui sabem que José é filho de Jacó. E você vai ver que José, ele não foi o primeiro filho de Jacó, não. Por quê? Porque Jacó teve a sua mulher primeira, Lia. Você vai ver que ele trabalha para Labão, e quando ele termina o ciclo de 7 anos, Labão vai dar Lia para ele casar. Mas a mulher desejada de Jacó, não era Lia. A mulher desejada de Jacó era quem? Rebeca.
E você vai ver que ele se interessa por Rebeca, mas só que quando ele termina o ciclo de 7 anos, o que acontece? Vai lá e troca, dá Lia para ele. Mas só que o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus tão poderoso, que Ele promete e Ele mesmo cumpre na minha e na tua vida. Você vai ver que o tempo se passa, e vai chegar o tempo de Jacó gerar José. Você vai ver que José foi o primeiro filho. Foi o primeiro filho de Jacó. E quando ele é o primeiro filho, irmãos, talvez os outros filhos não fez nada que chamasse a atenção do pai deles. Mas só que você vai ver que quando a pessoa nasce para ser diferente, ela não precisa de outras pessoas para fazer a diferença, não. Quando ela decide dentro dela fazer a diferença, irmão, você pode ter a certeza que você vai chamar a atenção de alguém, e você vai chamar a atenção de outro alguém. Para quê? Talvez a atenção desse alguém que você vai chamar é para te empurrar para o caminho da promessa, e talvez a atenção de outras pessoas que você vai chamar é para te tirar do caminho da promessa. E isso aconteceu com José, irmãos. Você vai ver que José, ele nasceu para viver algo sobrenatural de Deus na vida dele. Mas só que os seus irmãos não entendiam uma coisa, que os sonhos que José tinha não eram de José. Os sonhos que José tinha era de Deus. Não era apenas um simples sonho, era uma revelação do próprio Deus. Você vai ver que o tempo se passa, irmãos. E no capítulo 37, a qual nós lemos, você vai ver que no capítulo 37 vai começar a falar um pouco das características de José. Você vai ver que ele era pastor das ovelhas, ele cuidava das ovelhas de seu pai. Só que vai chegar um certo dia que o seu pai envia ele até Dotã para levar alimento para os seus irmãos. E José, como um filho obediente, ele vai, porque a gente tem que entender que Deus, ele tem uma promessa na minha e na sua vida? Tem, mas é necessário que a gente estejamos debaixo da obediência, porque não adianta a gente ter promessa e não saber obedecer o Deus que nos fez a promessa. Talvez você não entende muitas das vezes que Deus, ele já fez tanta promessa na sua vida, e talvez você não viveu metade da promessa que Deus, metade das promessas que Deus fez. É Deus que prometeu errado? Não, porque Deus, ele nunca erra, irmão. Talvez é a gente que está mal posicionado. É aquilo que eu te disse no início do culto, da mentalidade. Deus, ele te promete, mas há um processo da sua mentalidade ser transformada dia após dia. Você vai ver que José, ele era um homem muito obediente ao seu pai. E com 17 anos de idade ele já era pastor de ovelha. E ele, enquanto ele pastoreava as ovelhas, apóstolo, os irmãos dele nunca se levantaram contra ele. Mas aí vai chegar o tempo que o pai de José vai começar a olhar para ele. O texto diz que Jacó amava mais José do que todos os seus filhos. E por Jacó amar mais a José, sabe o que ele faz, missionário Val? Ele faz uma túnica de várias cores para José. E ele pega e dá essa túnica para José. Só que quando meus irmãos veem essa atitude, a Bíblia diz que eles ficam com inveja de José. Ou seja, José era um homem diferenciado. O pai não precisava pedir para ele fazer, não, porque um bom servo não é aquele que faz aquilo que seu senhor pede, não, mas é aquilo que faz antes do seu senhor abrir a boca para pedir. Talvez nós que somos obreiros aqui na igreja não entendemos o tamanho Deus que nós servimos, irmãos. Deus, ele não precisa abrir a boca para pedir para o servo dele fazer, não. Ele ama aquele servo que faz sem ele abrir a boca para pedir. Então nós que somos obreiros temos que entender uma coisa, até mesmo membro, nós não precisamos esperar Deus abrir a boca para pedir, não. Nós temos que fazer sem Deus pedir. Porque você vai ver que José, ele tinha essas características. E quando ele ganha essa túnica, parece até que foi olhando com os olhos carnais assim por cima, parece que foi a maldição na vida de José. Porque depois que ele ganha essa túnica e sai para encontrar seus irmãos no campo, parece que a vida de José vira de cabeça para baixo. Quando ele chega para visitar os seus irmãos, os irmãos de José ficam muito irados. E eles já começam a planejar como que vai destruir José. E sabe o que eles fazem, irmãos? Joga José na cova. Diga assim comigo: todos que têm promessa têm que estar preparados para passar pelo processo da promessa. Não existe, meu irmão, ninguém na face da terra
que tem a promessa que não vai passar por processo. Isso daí não existe. Se você está querendo viver um evangelho sem processo, irmão, então você está no lugar errado. Porque o evangelho que eu e você serve, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos prometer, mas nós sabemos de uma coisa, que antes da promessa se cumprir, primeiro nós vai passar pelo processo. Você vai ver que o próprio Cristo não foi diferente. Ele tinha uma promessa do Pai sobre a vida dele, mas só que ele passou pelo processo para que a promessa se cumprisse na vida dele. E através da promessa de Cristo, nós somos alcançados no nome dele, no nome de Jesus. É interessante que você vai ver que os irmãos de José já começam a planejar que vai lançar ele na cova. E isso acontece, irmão. Eles pegam e lançam José na cova. Não muito feliz, sabe o que eles fazem? Vamos sujar a túnica dele de sangue e dizer para o nosso pai Jacó que ele morreu, que acabou a vida de José. Mas só que antes deles fazerem isso, de anunciar ao seu pai, sabe o que eles vão fazer? Não satisfeitos, eles vão pegar, vão lançar José na cova e vai passar naquele lugar uma companhia de ismaelitas. E eles vão pegar e vão fazer, sabe o que? Vão vender José. E José vai ser levado até de Dotã para o Egito. Mas talvez, meu irmão, você que está aqui nesta tarde não entende que muitas das vezes você está num lugar, e num lugar que você está confortável, mas Deus ele vai te tirar do conforto e vai te levar para um lugar que vai te trazer desconforto para você. Porque conforto para crente, Daniel, traz comodismo. Talvez você está acostumado a viver na sombra, e quando Deus fala, está na hora de sair da sombra e ir para o deserto, aí você já se entristece e fala, não Deus, mas o Senhor não tem uma promessa na minha vida? Tem, mas só de o fato dele te levar para o deserto, não significa que ele não é na sua vida. Não significa que ele vai te tirar do lugar da sombra, te levar para um lugar deserto, que ele não está com você. Porque antes dele te tirar do lugar de conforto e te levar para um lugar de desconforto, meu irmão, você pode ter a certeza que antes de você pisar no lugar, a presença de Deus já pisou lá primeiro. Para quê? Para preparar o território. Por quê? Porque todo aquele que tem promessa, Deus ele não vai preparar o território, não. O território que ele tem já está preparado. E o Egito já estava preparado para José. O Egito já estava preparado para José. Mas José precisava ser preparado para entrar no Egito. Você vai ver que os irmãos de José fez tudo com ele. Lançaram na cova, venderam José. A promessa caiu por terra? Não, a promessa continuou de pé. Porque na mentalidade dos irmãos, acabou. O sonhador não tem mais jeito. A gente matou os sonhos dele. Mas mal eles sabiam que enquanto eles estavam pensando em matar, enquanto eles estavam pensando em destruir José, eles estavam empurrando José em direção da promessa de Deus. Você vai ver, irmãos, que José ele é vendido para os ismaelitas e ele é levado ao Egito. Quando ele chega no Egito, você vai ver que ele vai ser vendido para Potifar. Potifar era um servo de Faraó. Potifar era o capitão de Faraó. E você vai ver que, primeiro, você não vai comprar nada que não esteja valor para você. Sabe por que Potifar comprou José? Porque o valor que os irmãos de José não encontravam nele, foi necessário Deus levar ele para uma terra estranha, para ele reconhecer que o valor que ele tinha, que o valor que ele não tinha dentro da própria casa dele, ele tinha numa terra estranha, numa terra que ninguém conhecia ele. Fique tranquilo, meu irmão, sabe o que Deus está te dizendo nessa tarde? O valor que não estão te dando dentro da tua casa, o valor que não estão te dando no meio da tua família, você pode ficar tranquilo, sabe por quê? Porque quando a presença de Deus se manifestar, não vão olhar para os seus defeitos, não vão olhar para as suas más qualidades que você tem, não, mas vão olhar para a promessa de Deus que está na tua vida, e vão olhar para as qualidades que o Deus colocou na tua vida também. Você vai ver que quando ele pisa no Egito, alguém de extrema importância vai olhar para ele e vai comprar ele. E quando ele compra, Potifar compra José, a Bíblia diz que Potifar leva ele para dentro da sua casa, e José começa a cuidar das coisas de Potifar, começa a cuidar das coisas do seu senhor. E é interessante, irmão,
que mesmo numa terra que não era dele, mesmo numa terra estranha, Deus fazia José prosperar. Já se prepara que tudo que você colocar nas suas mãos, tudo, aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você pisar, meu irmão, talvez no lugar pode estar dando errado, mas quando você colocar os seus pés lá, e quando você colocar a palma das suas mãos, Deus ele vai abençoar o trabalho das suas mãos. E quem um dia olhou para você e não te deu nada, quem um dia olhou para você e não acreditou em você, vai ter que olhar e vai dizer: verdadeiramente ele serve um Deus vivo, verdadeiramente ela serve um Deus poderoso, verdadeiramente ele tem uma promessa, ela tem uma promessa sobre a vida dela e sobre a vida dela. Aleluia. Você vai ver que na casa de Potifar, José era próspero. Irmãos, eu não sei se você passou por isso, mas eu acredito que já. Você já se sentiu tão bem do lado de uma pessoa que é abençoada? Talvez se você chega num ambiente, o ambiente está pesado, a pessoa está triste, mas quando você pisa, a pessoa se alegra e fala: irmão, quando você pisou aqui, ou irmã, quando você pisou aqui, nossa, eu estava com peso, mas o peso que eu estava saiu, foi embora. Sabe o que é isso, irmão? É a presença de Deus. Mas a presença de Deus, ela entra com você aonde você quer que ela entre. E José, ele sabia de uma coisa, que os sonhos que ele tinha não era dele, os sonhos que ele tinha era do próprio Deus. Você vai ver que ele estava na casa de Potifar e prosperava, era bem-aventurado, era bem-sucedido. Mas só que entenda uma coisa, que quando alguém te ver crescer, nem todo mundo vai estar de acordo com o seu crescimento, nem todo mundo vai estar de acordo quando você estiver sendo muito abençoado. Talvez pessoas vão olhar, vai começar a questionar Deus, mas não se estranhe, irmão, que talvez pode ser esse irmão crente que senta do seu lado, talvez pode ser essa irmã que te dá a paz do Senhor, talvez pode ser esse irmão que te dá a paz do Senhor. Não estranhe, não se assuste com isso, porque a nossa geração, apóstolo, é a geração que parece que está dodói. Um crente se levanta contra ele, ele vai parar, vai desistir, vai jogar a promessa para o alto, vai deixar tudo. Irmão, tenha maturidade, irmão. Aprenda que quem tem promessa tem que ter mentalidade de governador. Deus ele não vai te fazer uma promessa, mas ele vai te preparar a sua mente. Por quê? Porque quando Deus ele faz promessa, ele te faz para colocar em você em lugares altos. E só pisa em lugar alto quem tem a mente que pensa alto, irmão. Você vai ver que José, cada vez mais ele crescia, ele era abençoado. E ele não era abençoado numa terra que era dele, não. Ele era abençoado na terra do Egito, na terra dos inimigos. Porque é muito fácil você ser abençoado numa terra que é sua. Mas a gente prova que Deus é na nossa vida quando a gente está numa terra que é dos inimigos. E Deus ele faz você prosperar, até numa terra que não é sua. Sabe o que é interessante? Que Potifar começou a dar poder para José. Começou a exaltar a cabeça de José. Mas ninguém viu o processo de José lá atrás. Talvez quem está vendo José no Egito hoje vai falar: olha lá, José está numa posição de destaque. Mas ninguém viu José passando o processo lá atrás. Ninguém viu José sendo lançado na cova. Ninguém viu José sendo vendido. Mas quando José está crescendo, aí pessoas se levantam para parar José. Você vai entender, irmão. Ele foi lançado na cova, foi vendido. E quando ele começa a crescer na casa de Potifar, a Bíblia diz que ele era um homem muito formoso. Ele era um homem bonito, lindo. E quando ele começa a se destacar na casa de Potifar, você conhece a história que a mulher de Potifar vai começar a se jogar para cima dele. Mas sabe o que ele faz? Chega um dia que ela se aproveita da situação, que não vai ter ninguém na casa, não vai ter nenhum servo. Ela vai para cima de José. Mas só que quem tem promessa, ele corre das tentações do diabo. Quem tem promessa, meu irmão, o inimigo se levanta, mas ele, sabe o que ele faz? Talvez muitas pessoas, talvez você mesmo olha para esse texto e fala: José foi covarde, José deveria enfrentar essa situação. Não, irmão, José sabia que ele era homem, e o fato dele ser homem, ele tinha caráter também. Então é necessário que a gente entenda que tudo aconteceu sobre a vida dele porque ele tinha uma promessa. A mulher de Potifar tentou se deitar com ele, sabe o que ele fez?
foi embora, saiu correndo. Mas só que ela se aproveitou da situação, porque ele tirou a roupa que ele estava, a túnica, sei lá, a capa que ele estava, e deixou no local. Aí ela se aproveita da situação e fala para Potifar que José tinha tentado abusar dela. Olha a situação, irmão. Aí eu te pergunto, José andava na verdade, sim ou não? Mas levantou uma mentira contra José, e agora? Há uma diferença quando se levanta uma mentira e tem testemunha, e quando se levanta uma mentira, apóstolo, que não tem testemunha, que é só você e Deus. Você vai ver que antes de José passar pela casa de Potifar, ele tinha passado pelo processo, mas ele nunca tinha sido preso. Mas depois que essa situação chega até o ouvido de Potifar, sabe o que ele faz? Ele esquece de tudo que Deus estava fazendo na vida, através da vida de José, e sabe o que ele faz? Vai para o cárcere, prende José. É onde eu quero chegar com você nessa tarde. José, ele é preso, irmão. Quem olha para José fala, ele só sonhou, não vai ter mais jeito para ele, foi só mais um sonho que ele teve. Mas é interessante que a Bíblia diz que mesmo no cárcere, irmão, mesmo num lugar que não tem como crescer, José crescia. E qual que era o segredo? Era José? Não. O segredo era a presença do Deus que estava sobre José. A diferença era de Deus que estava em José. A diferença era de um Deus que se manifestava através de José. Você vai ver que até na prisão José crescia. Por quê? Porque quando Deus promete sobre a vida de alguém, Deus ele primeiro trata a mentalidade, e depois que a mentalidade é tratada, sabe o que Deus faz? Ele começa a trazer o crescimento. Olhe para o irmão que está do teu lado e fala assim para ele: tu tem promessa? Diga mais uma vez: tu tem promessa? Então se prepare. Agora aponta para cá, ó. Ano de 2024 é ano de você começar a crescer. É ano de você começar a crescer, meu irmão. É ano de você começar a se levantar. É ano dos seus projetos se cumprir. É ano dos seus sonhos se realizar. É ano da promessa de Deus se cumprir na tua vida. É ano da promessa de Deus se cumprir na tua casa. É ano da promessa de Deus se cumprir no teu ministério. Talvez você chegou aqui nessa tarde e o diabo olhou para tua cara e disse: você vai parar, você não vai chegar, você não vai conseguir. Mas Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer que esse processo que você está passando só está te levando no caminho da promessa, da promessa, da promessa. Você pode glorificar a Deus? Aleluia, glória a Deus. Diga assim comigo: até no cárcere, quando Deus está com o crente, tem crescimento. Então eu e você entendemos o quê? Que Deus ele não depende do ambiente para me abençoar, para te abençoar, não. Ele só depende que você esteja na posição certa. Ele só depende que a sua mente esteja preparada para quê? Para aquilo que Ele quer se manifestar no ambiente. Porque o Deus que nós serve, no Egito, Ele faz prosperar. No deserto, Ele faz prosperar também. Qualquer lugar, meu irmão, se você tiver Deus, você vai e Deus vai te abençoar. Só é necessário que você esteja com a sua mente transformada. Você vai ver que no cárcere, José está lá dentro e está crescendo. Só que vai acontecer algo no palácio de Faraó. E Faraó vai mandar para o cárcere, Francisco, um copeiro e um padeiro. E quando eles chegam no cárcere, você vai ver que quando eles chegam, eles se deparam com José. E eles têm um sonho, que esse sonho perturba eles. E eles vão começar a dizer o sonho para José. Só que José vai olhar para eles e vai trazer a interpretação do sonho. Vai olhar para o copeiro e vai dizer: olha, esse sonho que você teve, tal, 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 é um sonho que daqui 3 dias. Daqui quantos dias? 3. Você vai se apresentar diante do rei, e o rei vai exaltar a sua cabeça. Você vai ser exaltado. E o padeiro também, que teve outro sonho, daqui 3 dias, ele vai se apresentar diante do rei. Mas só que ele vai se apresentar e ele vai, morrer. E quando passa esse tempo, eles saem do cárcere, eles se apresentam diante do rei, e acontece tudo aquilo que José falou, que Deus falou através de José.
O copeiro é exaltado diante de Faraó, diante do seu senhor, e o padeiro é morto. Mas só que antes de José, depois que José interpreta o sonho, ele fala para o copeiro: olha, quando você estiver diante do rei, lembra de mim lá, fala de mim. Mas só que o copeiro não lembra de José. Tudo isso é permissão de Deus. A Bíblia diz, nos capítulos mais para frente, 39, 40, 41, você vai ver que quando José está no cárcere, depois de 2 anos ele ainda permanece no cárcere. Ele foi preso com seus 17 praticamente, 18, 19 anos. Você vai ver que ele está no cárcere. E a Bíblia diz que vai passar o tempo. E quando ele está com 30 anos, Faraó vai se apresentar a ele. E quando Faraó se apresenta a ele, irmão, diga assim comigo: quando ele passou pelo processo, ele tinha 17 anos. Mas quando a promessa se cumpriu, ele já tinha 30 anos. Se passaram quantos anos? Não, você não entendeu. Se passaram quantos anos de 17 para 30? 13 anos. 13 anos se passaram. Eu estava estudando o texto e eu falei: 13 anos de ministério. E 13 anos se passou e depois José foi exaltado. Aí eu falei: meu Deus, é forte. José passou pelo processo e com 30 anos ele vai se apresentar diante de um rei. Mas só que ele não pode de qualquer jeito. Por quê? Porque ele está na prisão. Ele está com a sua barba grande. Ele está com o seu cabelo talvez grande também. Se a barba cresceu, o cabelo também cresceu, é lógico. Mas só que antes dele se apresentar diante do rei, ele se prepara. Levam ele para tomar banho, para fazer a barba. Por quê? Porque diante de quem você vai se apresentar, meu irmão, você não pode se apresentar de qualquer jeito. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim para ele: está preparado para se apresentar de alguém que é grande na terra? Faraó, ele era o rei do Egito, sim ou não? Mas ele não foi Deus que levantou Faraó, irmão. É claro que a Bíblia diz que toda autoridade foi instituída pelo próprio Deus, eu acredito nisso. Mas só que as manifestações de Faraó não eram as manifestações de Deus. Ele não dava espaço para Deus trabalhar na vida dele, não. Mas só que ele era um rei de autoridade. E José vai se apresentar diante de um rei, irmão. E ele não pode de qualquer jeito. Isso aqui é uma lição para nós cristãos. E eu vou aplicar isso na minha e na sua vida. Nós não podemos se apresentar diante de Deus de qualquer jeito. Se Deus te colocar para se apresentar amanhã, segunda-feira, diante de um juiz, você vai de qualquer jeito? Você não vai. Porque se você chegar lá de bermuda e regata, o juiz não vai nem te atender, irmão. Você não vai nem entrar no fórum. É por isso que você tem que entender que para Deus fazer você um governador igual fez José, primeiro você tem que aprender que para ele te fazer crescer, primeiro você tem que passar pelo processo. E José estava preparado para isso. Ele foi, fez a barba, levaram ele diante do rei. E o rei contou o sonho para ele das 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E depois o rei foi dormir, aí explicou tudo para ele, que teve outro sonho das espigas gordas e das espigas magras. Só que quando ele começa a contar o sonho para José, irmão, José está só ouvindo. Só que antes disso, sabe o que acontece? O rei manda chamar, apóstolo. Antes de chamar José, ele chama os magos. Quem eram os magos? Os adivinhadores e os sábios da época. Pensa nos caras sábios, irmão. Pensa nos caras inteligentes. Mas pensa nos caras também que não tinha a presença de Deus. Mas só que José, ele era sonhador. Mas só que os sonhos que José sonhava não era dele. Os sonhos que José sonhava era de Deus. Se prepare, irmãos, que talvez nessa noite, quando você colocar a cabeça no teu travesseiro, Deus ele vai entrar no teu sonho e vai fazer, sabe o quê? Deixa eu tirar um pouco o seu sonho aqui e deixa eu colocar do meu sonho em você. Por quê? Porque quando ele coloca do sonho dele na tua vida, meu irmão, você cresce. Você cresce. Você vai ver que José ele cresceu, mas ele não cresceu vazio, ele cresceu cheio da presença de Deus.
E é tão interessante que quando o rei manda chamar ele, depois que o copeiro vai falar depois de muito tempo já, mandou chamar ele, ele se apresenta diante do rei, o rei começa a falar que os copeiros tinham falado o sonho que ele interpretou e tal. Só que José vai falar, o que o rei quer que eu traga a interpretação aqui, não provém de homens, mas provém de Deus. Quer viver a exaltação de Deus na sua vida, meu irmão? Quando Deus te exaltar, levante a sua cabeça, não empine o seu nariz não. Você não entendeu, né? Empinar o nariz é diferente de levantar a cabeça, Darliel. Porque quando você empina o nariz, o que te interessa é só a ponta do seu nariz para você. O que te interessa para você entender é só a ponta do seu umbigo. Você só se preocupa com o seu umbigo. Mas quando Deus levanta a tua cabeça, você não está preocupado só com você. Você está preocupado com quem está ao redor de você. Você está preocupado com quem está ao seu redor. E José sabia de uma coisa: o que eu vou trazer aqui, a interpretação, não provém de mim. O que eu vou trazer aqui provém do próprio Deus. É por isso que os sábios, os adivinhos, não conseguiam interpretar o sonho do rei. Por quê? Porque eles são homens. Mas o que vai trazer a interpretação aqui é Deus. Você vai ver que José, ele traz a interpretação. Ele fala: rei, esse sonho não é um sonho difícil não. Por quê? Porque quem tem Deus, nada se torna difícil, irmão. Talvez você está passando pelo processo, está doendo, está machucando, mas você não para. Por quê? Porque você tem Deus. E se você, aprenda uma coisa: não é pecado você pensar em parar. Não é pecado. É pecado quando você coloca esse pensamento seu de parar em ação. Você para, aí é pecado. Porque você está falando assim para Deus: Deus, eu não acredito na promessa que você fez na sua vida, na minha vida. Mas mesmo quando você pensa em parar, pensa em desistir, e fica só na sua mente, mas você acredita dentro de você, que mesmo que tua carne queira parar, queira desistir, maior é Deus que te prometeu, e Ele vai cumprir, irmão. Você pode ter a certeza de uma coisa: que dia após dia você está caminhando na direção da promessa. Agora eu te pergunto e você me responde: será que nós passamos metade do que José passou, irmão? É claro que não. José passou por um processo tão doloroso, que talvez na mentalidade dele era: eu quero morrer, eu não aguento mais passar por isso. A mente dele dizia isso, mas a promessa que estava sobre a vida dele era maior do que as dores que ele estava sentindo. Aprenda uma coisa: a promessa que está sobre a mim e sobre a tua vida é maior do que a dor que você sente de um ataque, é maior do que a dor que você sente de uma calúnia, é maior do que a dor que você sente de uma perseguição, de uma luta, de uma aprovação. É maior, irmão, a promessa é maior, a presença de Deus é maior, e ela que alivia esse fardo. Você vai ver que José, ele passou por tudo isso, mas quando chegou na hora de Deus se manifestar na vida dele, Deus se manifestou. Ele interpretou o sonho do rei e falou: rei, essas 7 vacas gordas significa uma coisa, que vai ser 7 anos de abundância. Se fala isso para um crente aqui hoje, apóstolo: varão, esse sonho que você teve vai ser 7 anos de abundância. A pessoa: amém, apóstolo, estou indo embora. E vai curtir os 7 anos. Vai fazer que nem o filho pródigo, vai gastar tudo absolutamente. Mas só que José fala: vai ter 7 anos de abundância, vai ter comida à vontade. Mas só que essas 7 vacas magras e 7 espigas magras, está dizendo uma coisa na interpretação: que vai ser 7 anos de fome também. Você vai ver que José primeiro traz a interpretação da bênção, e depois ele traz a interpretação daquilo que é uma maldição na terra, ter fome. Mas só que Deus estava preparando o coração de Faraó, e estava preparando a mente de José. Porque você acha que passava pela mente de José: eu vou interpretar o sonho do rei e vou ser governador? É claro que não. É claro que não passava, eu tenho certeza disso. Porque José interpretou 2 sonhos lá atrás que poderia fazer ele grande, mas passou-se o tempo e nada. Mas chegou o tempo certo de Deus na vida de José. Olhe para o irmão que está do teu lado e fala assim para ele: chegou o tempo de Deus na tua vida, e é o tempo dele cumprir a promessa.
Você vai ver que José traz a interpretação do sonho de 7 anos de bonança e 7 anos de fome. E ele vai dar uma estratégia para o rei, vai falar: rei, nesses 7 anos de fartura, é necessário que vocês guardem alimento, é necessário que vocês guardem mantimento, é necessário que vocês armazenem tudo que puder armazenar, e é necessário que você esteja um homem disposto a fazer tudo isso, que governe tudo isso. Faraó vai olhar para os seus homens, imagino impactado, e vai dizer: não há homem igual esse outro homem que possa governar essa terra aqui. Porque, irmão, quando Deus ele quer exaltar alguém, quando Deus ele quer levantar alguém na terra, não importa a terra que ele esteja, não importa quem esteja governando a terra, mas importa que o tempo de Deus chegou na vida dele. E se o tempo de Deus chega na sua vida e na minha vida, meu irmão, não há quem impeça. E se Deus colocar no coração de Faraó, você pode ter a certeza que Faraó vai ter que fazer. Você viu no verso que nós lemos lá atrás, no versículo 30, capítulo 37, verso 20? Que os irmãos de José foram para matar ele, para destruir o sonho dele, mas não conseguiram destruir o sonho. Só que aqui, para nós encerrar, está com sua Bíblia aberta aí ainda? Verso 6 do capítulo 42. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em... Não se preocupe, irmão, que quem não acredita no seu sonho hoje vai ter que ver o seu sonho se cumprir na manhã, Francisco. Quem olha para você e fala: é um sonhador, é uma sonhadora, não vai acontecer nada, o sonho vai morrer, vai ter que olhar para você amanhã e falar: o sonho que ela teve não era um sonho, era uma revelação de Deus. O sonho que ele teve não era um sonho não, era uma revelação de Deus na vida dela. Porque aprenda uma coisa, os irmãos de José não entenderam o sonho dele. Por quê? Porque quem está na carne não entende aquilo que é do Espírito. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que quem está na carne vai entender as coisas da carne, mas quem está no Espírito, meu irmão, vai entender as coisas do Espírito. Você vai ver que no capítulo aqui que nós lemos, chegou o tempo, José foi exaltado. O tempo de Deus chegou na sua vida, você vai ser exaltado. O tempo de Deus chegou na vida de José, ele foi exaltado. Mas só que é interessante que a fome, diga-se comigo, a fome foi em toda a terra. Você vai ver que José está no Egito, e os seus irmãos e o seu pai está em Canaã. Só que Jacó vai começar a passar a necessidade, vai começar a sentir a fome, porque a terra está em fome, está em crise. Mas só que ele pega e vai falar para os seus filhos: olha, eu soube que lá no Egito tem mantimento, vão lá buscar mantimento no Egito. Sabe por quê? As mesmas pessoas que um dia tentou te derrubar, as mesmas pessoas que um dia tentou te parar, que não acreditou na sua promessa, vai ser as pessoas que Deus ele vai colocar diante de você. Deus ele não vai fazer nada na minha e na sua vida para mostrar nada para ninguém, não. Mas Deus ele vai fazer primeiro para que o nome dele seja glorificado no céu e na terra. E segundo, ele vai fazer para cumprir a palavra dele. Por quê? Porque o Deus que nos promete, ele também cumpre. E a Bíblia diz que eles chegam até José no Egito com dinheiro para comprar o alimento. E quando eles chegam lá, irmãos, eles dão de frente com quem? Diga assim comigo: Faraó era rei do Egito, mas José era governador. Mas só que Faraó viu tanto Deus na vida de José, irmão, sabe o que ele fez? Quando eu estiver no trono, a autoridade está sobre mim. Mas quando eu não tiver, José, a autoridade está sobre você. O que você falar aqui, José, quando eu não estiver na minha ausência, vai ser o que você falou. Só que quando os irmãos vão, eles se apresentam diante de José. É interessante, irmãos, que a Bíblia diz que os irmãos de José não conheceram José.
não conheceram José. Mas só que quando José bate o olho nos irmãos, ele reconhece os seus irmãos. Porque tem um ditado que diz que aquele que bate, ele esquece. Mas aquele que apanha, irmão, ele lembra. Porque quem apanha, recebe marcas. E quando você olha para a marca, você lembra que você foi ferido um dia. Você vai ver que José olha para os irmãos dele e já lembra. É meus irmãos. Só que José, para não falar que é irmão dos irmãos que estava diante dele, vai falar, sabe o quê? Vocês são espião da terra. Vocês vieram espiar a terra. Mas só que eles falam que não era. E José fala para eles, vocês são espião sim. E eles falam que não era. Mas só que é interessante que José não se revela para eles como irmão deles. Mas só que José sabia que eles eram irmão de José. Sabe o que José faz? Vocês vão ficar presos aqui no Egito. E eu vou liberar um de vocês. Se vocês vierem aqui comprar comida, então vocês vão trazer o irmão mais novo de vocês, que ficou lá em Canaã. E eu vou liberar vocês, porque eu vou saber que vocês não é espião. Mas só que José fez tudo isso, apóstolo, para saber uma coisa. E ter a certeza que aqueles que estavam diante deles era irmão deles. Entenda uma coisa, irmão. Não pisa na pessoa que está do teu lado, não. Porque talvez você está pisando nela hoje, que ela está pequena. Mas essa pessoa que está pequena do teu lado, você está pisando hoje, talvez Deus pode tornar ela grande amanhã. Deus, Ele vai fazer você subir. Mas Ele vai fazer você subir por degraus e não por pessoas. Não adianta você querer pisar em alguém para subir, não. Mas você tem que pisar em degraus para subir. Você subir um degrau, sobe outro. E José aprendeu isso. Ele aprendeu isso no Egito. Imagina, irmão, você ser tratado como José foi. E no final de tudo, Deus ele colocar os irmãos dele na frente dele. Eu acredito que se fosse algum de nós aqui, sabe o que ia fazer? Ia surtar. Ia falar, você quis me matar, agora você está aqui na minha frente? Mas só que quem é chamado para ser governador, não tem a mentalidade de servo não, mas tem a mentalidade de governador. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim para ele, irmão, para de querer bater boca com quem está embaixo. E começa a voz daquele que te chamou que está em cima. Começa a ouvir a voz dele. Começa a ouvir a voz daquele que te chamou que está em cima. Enquanto você começa a olhar para a terra, meu irmão, você começa a colocar desculpa nas pessoas. Você começa a falar que está parando porque as pessoas se levantou contra você, porque o irmão se levantou da direita, da esquerda, e você esquece da promessa de Deus que está sobre a tua vida. Mas só que não é isso que Deus quer. Deus quer te trazer para a promessa novamente. Deus quer te colocar debaixo da promessa. Porque não adianta você entrar em 2024 com a mentalidade de 2023. Não teve glória, teve um aleluia, teve um glória baixinho ali. Mas se nós não mudar nossa atitude, irmãos, não adianta nada a gente começar 2024. O apóstolo, para fazer as campanhas, ele vai buscar Deus. Ele não chega aqui de qualquer jeito, já colocando banner, não. Ele vai buscar Deus. E Deus dá revelação para ele. Ele coloca um propósito, um projeto. Mas se nós, que somos a igreja de Cristo, não mudar nossa mentalidade, o ano de 2023 vai ser o mesmo em 2024. Mas se você mudou a sua mentalidade em 2023, você pode ter a certeza de uma coisa, que quando começar 2024, meu irmão, você já vai começar entrando o ano como governador. Você já vai começar o ano entendendo uma coisa, que o que Deus tem para a sua vida não vai deixar você firmado aqui nas coisas da terra, não, mas vai fazer você olhar cada vez mais para o céu. Diga assim comigo: quem exaltou a cabeça de José não foi Faraó, foi o próprio Deus. Faraó só foi um instrumento, mas quem exaltou foi Deus. Então já se prepare, meu irmão, que amanhã, eu disse amanhã, você vai ser instrumento de Deus para alguém. Amanhã você vai ser instrumento de Deus para alguém. E se prepare, porque amanhã também alguém pode ser instrumento de Deus para você. Amanhã, a nossa mente está aqui no culto hoje.
O nosso amanhã pertence a Deus. A gente não sabemos, porque quando falamos em amanhã, falamos em futuro. A gente não sabe do futuro, mas Deus, Ele sabe. Talvez você está aqui hoje, talvez você está aqui com a causa presa na justiça, ó, 10, 13, 15, 17, 30 anos, e nada aconteceu. Mas amanhã, Deus, Ele pode colocar a folha na mão do juiz, e o juiz mandar te chamar: chama minha serva, chama o meu servo. Por quê? Porque antes dele decretar aqui na terra, primeiramente Deus bateu o martelo lá no céu. E se Deus bate lá no céu, meu irmão, o martelo, você pode ter certeza que aqui na terra logo, logo se cumpre. Para Deus lá no céu, José já era governador, mas no Egito ia se concretizar o governo de José. Você pode se colocar de pé nessa noite? Em nome de Jesus. Bata no peito e diga assim: eu vou entrar o ano de 2024 com a mentalidade e com a atitude, agora aponta lá e diga, de governador. Porque quem é governador, ele se prepara para viver o ano das realizações de Deus e viver as promessas de Deus. Se prepara, irmão, que eu creio que o que Deus colocou no coração do apóstolo, que foi em trazer essa palavra apostólica, vai se cumprir na vida de todos nós aqui. Não vai se cumprir só na vida dos obreiros, só na vida dos membros, só na vida dos líderes, não. Mas vai se cumprir na vida de todos aqueles que entrar por aquela porta. Vai se cumprir na vida de todos aqueles que entrar por aquele portão. Porque o Deus que promete é o Deus que cumpre, meu irmão. O Deus que promete é o Deus que se manifesta, trazendo a glória dele na terra, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor, grupo de louvor? Apóstolo? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. abre tuas mãos. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Tudo que Ele te prometeu, pode passar o céu, pode passar a terra, mas a promessa de Deus, ela está de pé sobre você. Tudo que Deus promete, tem promessas que, como foi o profeta liberou, que vai acontecer amanhã. Tem coisas que Deus faz em 24 horas. Tem promessas como a de José, que passou os anos, mas elas se cumpriram. Talvez você não entendeu, mas Deus, Ele te liberou, que você está no tempo de um processo. Mas Ele disse dentro da palavra que este ano que está chegando é o ano das realizações, é o ano da promessa. 13 anos se passaram e 13 anos se cumpriu a promessa. Então você está dentro de um ambiente que primeiro foi liberado, que a Deus está com você. E quando Deus está dentro de você, Ele cumpre dentro do ambiente. A promessa, ela vira realidade. Eu quero que você que pode, levante a mão para o altar e nós vamos orar com você. Profetizar dentro da palavra apostólica, dentro deste ano de governo. E hoje foi falado que primeiro Deus, Ele muda a nossa mentalidade. Ele muda a nossa mentalidade para nós governarmos.
Governo não quer dizer que talvez você seja um presidente, o governo do estado, mas primeiro você tem que mudar a mentalidade para você aprender a governar a sua vida. Primeiro você governar sobre você mesmo, governar o que Deus coloca nas tuas mãos. E eu quero agora, em nome de Jesus, você que pode, levante as mãos para cá. E eu quero orar com você nesta noite. E eu creio que é ano de realizações. Senhor, em nome de Jesus, que seja o ano das realizações, que seja anos da promessa. Bendito seremos, Senhor, sair de 2023. Bendito será ao entrar 2024. Pai, nós oramos e pedimos ao Senhor que o Senhor que guardou José, o Senhor que livrou José, é o mesmo Deus que vai nos livrar da inveja, da calúnia, da mentira, Senhor, em nome de Jesus, do engano. O mesmo Deus que livrou José da mentira, das falsidades, é o mesmo Deus que vai trazer o livramento. O mesmo Deus que foi com José. A tua palavra diz que tudo que chegava nas mãos de José prosperava. E eu creio em nome de Jesus que tudo que chegar na mão deste homem, desta mulher, vai dar certo, vai prosperar. Pai, em nome de Jesus, tudo que ele colocar as mãos, aonde ele pôr a planta dos pés, ele venha dar certo. Pai, em nome de Jesus, agora eu quero em nome de Jesus orar com a tua igreja e profetizar que é o ano das realizações, é o ano de cumprimentos das promessas, é o ano, Senhor, que o Senhor vai trazer alinhamento, o Senhor vai alinhar, o Senhor vai trazer, meu Deus amado, uma direção, o Senhor vai capacitar. Em nome de Jesus haverá uma capacitação do alto. Aquele, meu Deus, que talvez diz: eu não estou preparado, mas o Senhor vai capacitar de uma maneira muito forte, muito poderosa. Pai, em nome de Jesus, prepara o ambiente, prepara as pessoas, traga sobre elas, sobre eles as vidas de vitória, em nome de Jesus, e que os livramentos do Senhor se manifestem. Ah, Deus, queremos orar agora e pedir a Ti, em nome de Jesus, fecha as tuas mãos agora. Você que pode, fecha os olhos. Se quiser ficar com o olho aberto, não tem problema. Mas eu quero orar para Deus trazer esse livramento sobre você. Como foi falado aqui no primeiro domingo, e como foi falado agora através do presbítero. Escute isso. Enquanto José não era nada, enquanto ele não tinha túnica, ninguém invejava. Mas quando Deus resolveu, quando o Pai resolveu abençoar, vou repetir de outra maneira para você entender. Quando você começar a receber calúnia, mentira, falar do teu nome, é sinal que Deus está crescendo você. É sinal que você está incomodando o inferno. Eu sei que é pesada essa palavra, mas ninguém vai parar para falar do falido. Ninguém vai falar do que está fechado. Ninguém vai parar para falar do que está quebrado. Mas quando você começar a dar certo, vou profetizar de novo, você vai começar a dar certo. Mas quando Deus é na tua vida, alguém vai dizer: como ainda José aguenta? Porque Deus era com ele. Ainda bem que tem 10 pessoas que pegou. Como José ainda está de pé? Porque Deus é com ele. Porque José, tudo que ele faz dá certo, porque Deus é com ele. Deixa eu dizer para alguém: não tem ninguém que Deus é na vida dele, que ele continue o que ele era 10 anos atrás. Deus vai te levantar, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar. Não tem ninguém. Escute isso, já vou orar por você. Essa é a minha oração agora. Ninguém vai se levantar para parar quem está dando errado. E todo levante de José, nada tirou a promessa sobre ele. Que nada tira de você a promessa. Que nada, que Deus ia te dar estrutura, que Deus ia te dar maturidade. Estão me batendo, não importa, você tem promessa.
Fecharam a porta, não importa, você tem promessa. Jogaram na cova, não importa, você tem promessa. Fecharam tudo, não importa, você tem promessa. Estão caluniando contra a minha vida, não importa, você tem promessa. Porque tem promessa que quem te prometeu foi fiel para cumprir e vai cumprir na tua vida. José, irmão, já vou orar. Você não vê um momento ele pedindo nada, é Deus que vai dar. 3 pessoas deu glória. Vou repetir, é Deus que deu o sonho para ele. Então Deus dá coisas para a gente que a gente ora. E tem coisas, só quem entender da glória. Tem coisa que eu oro que a Bíblia diz: orar e responder-te-ei. Clama a mim e responder. Então tem coisa que eu oro e dá. Aí tem coisas que eu nem peço e Deus está dizendo: eu vou te entregar esse ano. Fala no mínimo para uma pessoa: Deus vai te dar até o que você não está pedindo. Deus vai fazer até que você não está pedindo. Diga: mas as promessas vão virar realidade. As promessas vão virar. E eu quero orar com você agora, em nome de Jesus, porque as portas do inferno não vai prevalecer. Fecha as tuas mãos. Se você puder, fecha os teus olhos. Apóstolo, eu quero ficar com o olho aberto. Fique em paz, pode ficar com o olho aberto, não vai mudar nada. Eu digo para você fechar os olhos, porque talvez algo pode tirar sua atenção dessa oração. Talvez alguém pode fazer um gesto, alguém no celular, alguém no chiclete, alguém caminhando, pode tirar sua atenção. Mas quando você fecha os olhos para a terra, você abre para o céu. Fecha os olhos, fecha as tuas mãos, segura a tua promessa. E eu quero orar agora para Deus trazer essa proteção na tua vida. Eu quero orar agora para Deus trazer essa proteção sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, o ambiente, Senhor amado, é propício. O céu está aberto. O Senhor vai trazer vidas aqui e pessoas vão ter crescimentos. E eu creio em nome de Jesus agora, aonde o inimigo se levanta, Pai, contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós repreendemos, Senhor, porque eu creio, Pai, que nenhum mal vai prevalecer sobre as famílias, nenhum mal vai prevalecer sobre os lares. Senhor, nós oramos agora e te pedimos que a tua mão forte, que a tua mão poderosa toque, Senhor, sobre lares, sobre vidas. Toca agora, Senhor, em nome de Jesus. Entra, Senhor, nos corredores abençoando os lares. Entra, Senhor, nos corredores abençoando vidas. Que a tua mão forte, Senhor amado, toca agora. Nós te pedimos, nós te clamamos. Nós pedimos que a tua mão forte, que a tua mão poderosa traga proteção. Em nome de Jesus, Senhor, abre o que ninguém abre sobre a vida dela. Toca agora, Pai, toca, 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 toca. Isso, vai tocando, Senhor. Em nome de Jesus, o diabo que se levanta contra essas famílias, nós repreendemos agora. O inimigo que se levanta contra a casa, contra os lares, nós repreendemos agora. Nós te pedimos, Senhor, muda a história. Toca na saúde desta mulher, Senhor. Toca na saúde dela, Pai. Opera sobre ela agora. Espírito de enfermidade, solta ela. Toca no coração. Eu vejo o Senhor desinchando o coração. Eu vejo um coração cansado. Eu vejo um coração grande. Mas o Deus que eu sirvo é o médico dos médicos. É a falta de ar que a senhora sente, o cansaço. Se eu estiver mentindo, eu quero que a senhora vá embora agora. Mas se é Deus que está falando e a senhora crê, a senhora está sendo curada agora. As dores que a senhora sente nas pernas, os inchaços nos pés. Eu vejo muitos dias a senhora inchada, viu, minha irmã? Eu vejo muitos dias a senhora inchada. Não é gorda, é inchada. As mãos, os pés, as pernas.
Mas o Espírito Santo do Senhor manda te dizer: Ele é o Deus que te toca agora. Agora. Vai dando glória aí. Agora. Recebe o teu milagre em nome de Jesus. Fecha as tuas mãos. Deus, entra no lar dela agora. Enquanto eu estava aqui neste corredor, ouvi barulho de espada. Eu ia sair daqui agora, Deus falou: volta, porque essa mulher precisa de um milagre dentro da casa. Eu não conheço a casa da senhora, mas Deus me mostra que está em dias difíceis. E eu vou ser mais profeta ainda, porque eu não tenho medo de liberar, porque é o Senhor Deus que eu falo. E o inferno tem se levantado como se levantou hoje. Mas a espada que venceu foi a de Deus. Não perde a morte, não perde o fim. A senhora não aguentava mais. Eu não aguento mais. Eu vou mudar a frase. E é a frase da senhora: eu não estou mais suportando. Essa é a frase. Assim diz o Senhor. Mas Deus é o Deus que te sustenta. Você não tinha mais força, mas Deus tem força para te dar agora. Recebe. Porque uma bandeira de paz está se levantando sobre a tua casa. Bispo, essa mulher está preocupada como vai ser os finais de festas. E Deus está dizendo: eu estou revertendo tudo. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louve aquele hino para ela. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Deus está entrando, minha irmã. Todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Faz um milagre em mim. Louve, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Mulher de fé, quanta fé a senhora tem, hein? Hoje a senhora podia buscar para a senhora, mas a senhora está vindo buscar por outras pessoas. A senhora podia buscar também pela tua saúde, mas a senhora se preocupa com tanta gente, né? A senhora pede para tanta gente, e Deus diz assim: você está levando a vitória, mulher de fé. E vai ter um testemunho, porque uma porta aberta a senhora está levando para casa hoje. Uma porta aberta a senhora está levando para casa hoje. Tem alguém que crê nisso? Eu já vou terminar. A senhora aqui, ó. A senhora, levante a mão para o altar. Diga assim: um Deus de justiça se levanta hoje em meu favor. Diga assim: eu vou vencer essa causa sem precisar abrir minha boca. Diga: Deus, eu não quero mais perder noite de sono, não quero ficar mais preocupada, eu não quero acordar com isso na minha cabeça. Fecha as tuas mãos. Só escuta o juiz batendo o martelo e te dando a vitória, porque o Deus de justiça diz assim: a mentira, aprende isso, igreja. 13 anos ali, ó. Sabe por que essa igreja permanece? Não é pelo que os outros falam, ela permanece pela verdade. Porque ninguém consegue enganar ninguém 13 anos, nem num casamento.
Estou mentindo ou não? Nem num casamento, Thales. A pessoa casa, ninguém consegue enganar o outro 13 anos. E uma igreja não engana um bairro 13 anos. Quem estava aqui terça-feira viu o testemunho à noite daquela mulher que veio aqui travada, carregada pelos filhos, e saiu pulando, saltando e glorificando a Deus. E quando ela saiu de casa, ela falou para a filha: naquela igreja lá eu vou ser curada. O que eu estou entregando para essa mulher aqui? Ela está preocupada. E Deus está dizendo assim: eu sei o teu deitar e o teu levantar. Dá a mão aqui. E Deus está dizendo assim: eu vou te dar vitória, porque a mentira não vai prevalecer. A mentira não vai prevalecer, a mentira vai cair por terra. Mentira, grave isso na tua cabeça. Toda mentira, ela tem o tempo para começar e o tempo para terminar. E aquela mulher, ela vai vencer, sem precisar abrir a boca. Ainda bem que tem gente feliz por ela. Aleluia, aleluia. Deus está na casa. Deus está na casa. Deus está na casa. Deixa a mão fechada, segura a tua bênção aí. Vamos mudar o hino, Thales. O advogado fiel. Advogado fiel. Advogado fiel. O meu Jesus é pra mim. Advogado. Declara, igreja, toma posse. Advogado Fiel. advogado Fiel. o meu Jesus É é. pra mim. Bispa, unge a mão com óleo. Unge as mãos daquela moça que está com o bebê ali. Unge as mãos dela. Eu já vou terminar, igreja. Segura a tua bênção aí. Aquela que está com o bebê. Unge as mãos dela. Em nome de Jesus. Unge as mãos. As duas, tá, bispa? Ela vai ungir suas mãos, tá? As duas mãos. Enquanto ela unge as tuas mãos, primeiro toca nos rins do Senhor. Nos rins. A senhora consegue me ouvir? Consegue me entender? Deus, Ele me mostra uma preocupação muito grande. Uma preocupação muito grande. Unge os dedos dela, bispo. Os dedos. Unge os dedos. Unge essa aliança. Unge. Segura. Deus está entrando aqui, ó. Porque Deus, Ele me mostra até uma aliança. Mas Deus não mostra o marido. Você está entendendo? Está entendendo mesmo? Você vai ficar com a boca fechada ou vai dar glória? A senhora pegou isso aqui, está entendendo? Deus me mostra uma aliança, mostra ela com a criança, mas não está mostrando o marido do lado. Está longe. Não é assim? Mas Deus é o Deus que cuida da senhora. Não se preocupa. Sabe por que Ele está segurando as mãos? Posso te revelar? Porque tem gente que está dizendo: por que ungir as mãos? Porque tem dia que suas mãos estão assim, ó. É verdade isso? Tremendo? Fica tremendo as mãos. Você vai ficar com a boca fechada ou vai dar glória, igreja? E Deus está tirando e entrando agora no seu emocional. Da glória a Deus. E Deus está trazendo um tempo de calmaria sobre a tua vida. E a senhora está levando a bênção aqui, ó. E Deus está dizendo: o que está longe, pode até estar longe. Porque eu aposto, o que é longe? Às vezes tem gente perto de você, mas está longe de você. Às vezes alguém diz assim: longe é porque está em outro estado. Também não. Às vezes tem gente que está no mesmo ambiente, mas te vira as costas, te ignora, faz de conta que você não existe. Não é assim, igreja? Mas o Espírito Santo do Senhor está dando uma vitória para essa irmã aqui, ó. Eu não sei de onde a senhora veio, mas eu sei para onde a senhora vai.
Eu não sei como a senhora chegou, mas eu sei como vai sair com seu milagre. Não chore mais. A senhora não vai ficar brava não que eu vou falar? Não vai ficar não? A senhora é chorona demais. Tudo a senhora chora. Estou mentindo não, né? Quem te trouxe para a igreja hoje? Quem trouxe essa irmã para a igreja? Sozinha? Veio sozinha? Então foi o Espírito Santo que trouxe. Sabe por que eu estou perguntando? Porque talvez ela vai dizer assim, ó: alguém falou para o pastor que eu ia para a igreja. Porque o que Deus está entregando aqui para esta mulher é algo muito forte e poderoso. Levante a mão, igreja. Eu não sei como ela chegou com desespero, mas ela vai sair em paz. Não chora mais, você está desesperada. Estou mentindo não, né? Estou não? A senhora já falou comigo alguma vez? Já batemos um papo nós dois? Nunca? A senhora nunca falou comigo? Perguntando horário? De horário? Alguém te respondeu? Alguém te respondeu? Ah, foi com ela? Perguntou o horário? Ela veio morar tem pouco tempo. Levanta a mão. Levanta as mãos. A primeira vez que ela vem na igreja. E Deus está entregando para ela uma direção e uma vitória. Diz assim, ó, em São Bernardo, diz assim, ó, faz assim: São Bernardo vai ser o lugar que Deus vai me abençoar. Põe a mão sobre ela, bispa. Levante a mão, igreja, diga bem forte: é nessa terra que Deus vai prosperar essa mulher. Quem pode dar glória a Deus bem forte? Aplaude Jesus bem forte. Bem forte, aplaude a Ele bem forte. Segura a tua bênção e eu termino agora. Diga assim: para mim governar, a minha mentalidade tem que mudar. Está pronto para mudar a mentalidade? Se você está pronto para mudar a mentalidade, está pronto para Deus te entregar. Porque Deus não vai entregar nada para ninguém que não tenha maturidade. Deus não vai te entregar nada para você desviar. É como foi pregado aqui: Deus não vai te dar nada para 7 anos você dizer: vou embora. Aí quando perder tudo, volta. Não, não. O que Deus vai te dar, você vai ter sabedoria, você vai ter maturidade. E eu abençoo que esse ano de governo realize sobre a tua vida. Que o ano das realizações e o ano das promessas sobre a nossa vida. Só quem crê, dê um glória a Deus bem forte. Aplaude Jesus. Aleluia. Senta glorificando a Deus. Quem foi abençoado diz amém. Que Deus abençoe o presbítero William, a visão poderosa. Em nome de Jesus, que Deus abençoe essa palavra que foi liberada sobre a tua vida. Quem tomou posse da palavra? Eu tomei posse da palavra em nome de Jesus, amém? Eu quero em nome de Jesus encerrar o culto. Em nome de Jesus, fazendo os dízimos, as ofertas. Você que vai ofertar, você que vai entregar o seu dízimo na casa do Senhor. Você que tem a mentalidade aberta, o governo vai entender o que é dízimo, o que é oferta. Todo mundo discute isso, todo mundo, eu costumo dizer, tem gente assim: ah, eu não dou dízimo na igreja. Fique em paz. Você não dá dízimo na igreja, mas você dá dízimo para o diabo. Todo mundo é dizimista. Todo mundo é dizimista. Só que tem gente que é dizimista para Deus, tem gente que dá o dízimo para o diabo. Por que, apóstolo? Prova para mim se eu dou dízimo para o diabo. Simples. A Bíblia diz que Deus, o dízimo é 10%. Quantos por cento? Então nós entregamos 10% para Deus. E tem gente que dá mais de 10% para o diabo. Para o cigarro, para a bebida, para o vício, para o jogo. Tudo isso não é para Deus. A Bíblia diz: não coloque o seu dinheiro onde não é pão. Então tem gente que dá para Deus e tem gente que dá para o diabo. Então todo mundo é dizimista. Todo mundo entrega seu dízimo. Só que tem gente que entrega no altar de Deus e tem gente que entrega no altar do diabo.
Só que quem entrega no altar de Deus prospera. Você consegue entender? Um amigo meu, ele falou para mim algo tremendo esses dias. Ele não é evangélico, ele diz assim: rapaz, eu queria entender que eu passo na porta das igrejas, e as igrejas sempre tem muitos carros na frente. Eu passo lá na sua igreja, às vezes está cheio a rua. Sabe o que eu falei para ele? Posso te dar a resposta? Os carros ali são de dizimistas, de ofertantes. Então quem dá dízimo, quem dá oferta, ele prospera. Ele prospera. E eu vou provar para você, e tem muita gente aqui que lembra, no tempo de crise, tempo de pandemia, foi o tempo que eu mais ungi carro. E hoje tem um carro para me ungir, né? Tá aí já? Comprou? Comprou? Cadê a irmã que comprou o carro? Eu vou ungir seu carro lá. Quem pode dar glória a Deus? Aí, ó. Já tem um carro para ungir lá hoje. É isso que Deus faz, irmão. É isso que Deus opera. Aí eu digo assim: eu não vou dar. Irmão, escute isso. Não deixa o diabo roubar a tua semente aqui. Roubar aqui, dizendo: não dá, não entrega, não sei. Para com isso. Em primeiro lugar, não dá que é pastor, não. Fique em paz, que o seu pastor trabalha e trabalha feliz. Trabalhe feliz. Daqui a pouco o meu ônibus, só para você ver, o meu ônibus sai 7h50. E sabe por que eu moro na outra cidade? Não é para tomar sol, não. É para trabalhar. É para viver um tempo melhor para a minha vida e para a minha família. Então quando você entrega seu dízimo aqui, as coisas começam a ser abençoadas no altar. Você cuida da casa de Deus, e Deus cuida da sua casa. Olha para alguém e diga: não vai faltar nada. Vou te falar algo aqui rapidinho, 2 minutos eu termino. Eu termino em 2 minutos. José lhe deu a visão. Qual foi a visão? 7 anos de prosperidade e 7 anos de escassez. Faraó, ele percebeu uma coisa. Levante a mão e recebe isso aqui. Esse menino é diferente. E lá no capítulo 39 ele diz assim: desde quando José chegou na minha casa, a minha casa começou a prosperar. Só que o que é quando José ele fala aqui, isso aqui é governo. Quando ele diz assim, 7 anos, quando começar as coisas a ser abençoadas, sabe o que você faz? Você guarda. Só que o tempo de guardar não quer dizer que você vai guardar, você vai ficar sem comer, sem beber, nada disso. Quem está entendendo? Não é porque você vai guardar, presbítero, que você não vai comer, não vai beber, não vai ter roupa, nada disso. É 7 anos de abundância, mas você vai guardar. Guarda isso aqui para a tua vida. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo assim: janeiro, fevereiro é o ano mais difícil, escola, IPTU, IPVA, nossa, eu entrei em janeiro todo endividado. Quantas vezes nós ouvimos isso? Todo ano. Mas escute isso aqui para você. É ano de governo, Deus está te dando isso aqui e você não está pegando. Como janeiro, nós estamos poucos dias para janeiro. Como janeiro é um ano ruim, se você que trabalha nesse mês, você está ganhando férias, 13º, PLR e não sei o que. Você está ganhando esse mês o que você não ganhou o ano todo. E como o mês que vem você vai estar endividado, levante a mão que eu vou repreender esse devorador na tua vida. Eu repreendo o devorador na tua vida. Por que, bispa? Porque tem gente que ele até ganha em dezembro, mas ele não tem a mentalidade de governo, que o que ele ganha em dezembro, em janeiro ele já não tem. Escute, olha para o teu irmão e diz: em janeiro eu vou entrar por cima, não por baixo. Diga: eu vou entrar abençoado. O que é isso? O que José estava dando para ele? José, não é o apóstolo não. José estava dando para ele o que? O dom para administrar. Está sendo abençoado? Estou. O que você faz? Guarda. Guarda, porque no tempo de crise, no tempo de dificuldade, vai ter reserva. Levante a mão e diz: vou ter reserva. É isso que a igreja ensina. A igreja tem que ensinar isso. A igreja está te ensinando através da palavra apostólica.
Não quer dizer que você não vai comer, que você não vai beber, que você não vai comprar roupa. Não quer dizer que você vai passar nada disso. Mas Deus, Ele vai te dar o quê? O equilíbrio. Não adianta no final do ano, no final de dezembro, quando chegar lá para dia 10 de janeiro, olhar o cartão e dizer assim: Satanás entrou no meu cartão. Satanás vai dizer: eu não comprei nada. Satanás vai dizer: nem viajar eu fui. O que nós vamos, como nós repreendemos? José está repreendendo o que? O devorador. José está repreendendo o que? O migrador. Ele está repreendendo a miséria. Quando ele diz assim, ó, no tempo de bonança, guarda. Fala no mínimo para uma pessoa, diga: no tempo da bonança, guarda, irmão. Olha o que Deus está te ensinando através da palavra apostólica. Sabe aonde muda? A mentalidade. Quando sua mentalidade muda, enquanto muita gente vai chorar em dezembro, em vez de você estiver preocupado de pagar o IPTU, IPVA do carro, você está trocando de carro. Aí alguém vai olhar e dizer assim: mas como é que troca de carro, compra a moto em janeiro? Você vai dizer: sabe por quê? Porque Deus me deu o dom da administração. Existe custo e existe gasto. Existe algo que você, presta atenção que isso aqui é muito forte. Tem lugar que você investe e tem lugar que você gasta. Por exemplo, você já se preparou para estudar? Aí você vai estudar. Você está fazendo o que no curso? Investimento. Está fazendo o que no curso? Aí você está lá pagando um curso, 2 anos, 3 anos. Você está investindo. Você está investindo dinheiro, está investindo tempo, está investindo locomoção. Você está estudando, você não viaja, você não passeia, porque você tem que estudar, você está focado. Você está investindo tempo, investindo dinheiro, investindo logística, você está investindo tudo. Só que como eu vou saber que esse curso, ele é investimento ou ele é gasto? É só quando você termina. Como assim, apóstolo? Pega a visão. Quando você termina, pegar o diploma, jogar na gaveta e falar: eu não quero isso, o curso não é mais investimento. O curso virou o quê? Um gasto. Mas quando você termina o curso, pega ele, põe na parede e diz: agora eu vou para cima. Você não teve gasto, você teve o quê? Investimento. Fica de pé em nome de Jesus. Isso aqui, irmão, você aprende. Thales, você fez faculdade de administração. Estou falando besteira aqui não, né? Você fez faculdade quantos anos? 4 anos. Foi investimento ou foi gasto? Por que foi investimento? O que você é hoje na empresa? Eu sou chefe da administrativa. Você é o quê? Chefe da administrativa. E um detalhe. Olha aqui, eu estou no meio dos dois. Os dois falam inglês aqui, ó. E fluente. Esse aqui eu estava lá em Israel. Estava passando por, como é que chama? Aquela imigração. A mulher não entendia o meu inglês. Ela não entendia o meu inglês. Aí eu falei assim: vou ligar para o meu filho, lá no Brasil. Aí ela entendeu, ela falou: pode ligar. Eu coloquei ele ao vivo com a mulher. E desenrolou, hein? E aí, ela falou: tudo bem? Eu falei: tudo bem, entendi, pode passar. O inglês foi investimento ou foi gasto? Investimento. O seu inglês hoje, você é gerente porque você fala inglês. Quando vieram o pessoal de fora, quem a empresa mandou para ir lá conversar? Eu fui apresentar a empresa lá em Brasília, porque E só tinha o que lá? só tinha gringo. Só tinha gringo. Então o seu curso, a tua faculdade foi o quê? E se ele catasse a faculdade e jogasse na gaveta? Ficasse jogando videogame PlayStation? É FIFA 5. Não, eu vou investir no FIFA. Pera aí, irmão. Talvez esses meninos ficou limitado de comprar um videogame, de comprar um tênis melhor. Agora que ele virou chefe, ele compra uns tênis bonitos agora. O salário melhorou. Escute. Talvez ele abriu mão de muita coisa para ele chegar onde chega. Então ele teve que investir, teve que guardar, irmão. Pega na mão de alguém e diz: o que Deus te deu agora,
Se você levar para a tua vida, sua vida financeira vai mudar. Nem tudo que você quer, você precisa. Tem coisa que eu quero, mas não preciso. Então, como eu não preciso, eu não compro. Quem pegou isso aqui? Porque se eu quero, mas não preciso, o que eu estou fazendo? Gasto. Quem pegou isso aqui? Eu tenho 10 tênis, eu vou comprar outro tênis para quê? Eu não tenho 10. Senão tem gente vai falar, nossa, só posso ter tênis. Não, tenho 3 pares. Escute aqui, você tem 10 sandálias, aí você vai comprar mais um, para usar uma vez e deixar lá. Você está investindo ou gastando? Está gastando. Você precisa? Não. Então, quando nós entendemos, quando a mulher entende, e o marido diz assim: você quer? Ela diz: quero. Mas você está precisando? Ela diz: não. Então deixa para depois. Pegou, não pegou, igreja? Você precisa? Não. Então depois nós compra. Quando você começar a ver, você vai começar o quê? Prosperar. Escute isso aqui, estou te dando isso aqui de graça. Tem gente que tem que pagar para ficar ouvindo essas coisas aí. E eu estou te dando de graça para você aprender isso aqui. Escute aqui, isso aqui eu ministro para pastores, ministro para líderes, ministro para pessoas que estão importantes, pessoas que trabalham com vendas, pessoas que trabalham. Eu ministro isso aqui para eles. Só que lá eles pagam para mim falar isso aqui. E aqui eu falo para você de graça. Porque sabe o que eu quero? Que você cresça. Segura sua semente agora. Se a tua mentalidade mudar agora e você entender o que é semear, você vai aprender a colher. Vou repetir, quando você aprender a semear, você vai aprender a colher. A Bíblia diz: há tempo de plantar, mas há tempo de colher o que se plantou. Pai, nós oramos agora e pedimos ao Senhor pessoas que vão entregar o seu voto, pessoas que vão entregar os seus dízimos e a tua oferta. Abençoe em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem pode, diga: eu creio que Deus vai me dar o dom da sabedoria e da administração. Sai do seu lugar, entregue seu dízimo, a tua oferta. Você que não pegou o voto ainda, pega o voto na mão do presbítero em cima do altar. Eu já termino o culto. Em nome de Jesus. Maravilhoso conselheiro, Deus abençoe, Senhor, em nome de Jesus. príncipe da paz. Maravilhoso. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Que Deus te abençoe. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro. Aplaude Jesus mais uma vez. Em nome de Jesus. Vamos terminar o culto. Você vai para casa abençoado. Vou orar também pela vida do casal, né? Não é isso? Quer orar agora? No final? No final, né? Quer no final? Em nome de Jesus. A irmã que casou ali. Depois eu vou orar pelo marido, pela esposa. Em nome de Jesus. Essa semana, presta atenção que nós temos essa semana. É uma semana muito forte. Essa semana eu tenho terça-feira, o último dia da campanha das portas abertas. Amém? Amém, irmãos? Amém? Então terça-feira nós temos às 3 da tarde, às 15 horas e às 19h30, o último dia da campanha das portas abertas para a glória de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Nós vamos passar. Levante a mão e diz: termina o ano com as portas abertas e entra o ano com as portas abertas. Isso é profético, vai ser muito forte. À tarde, à noite, Deus tem abençoado. Quinta-feira, escute isso, irmão. É muito importante. Quem vem aqui toda a primeira quinta do mês sabe o que eu estou dizendo, eu cumpro. 9 horas, diga comigo, 9 horas termina. Então começa 7h30, 8 horas eles passam para mim. Quando dá 9 horas eu termino o culto. 9 horas, não passa das 9, não passa. Então 9 horas nós temos aqui e vamos dar continuidade sobre batalhas espirituais. Deus vai abrir tua visão e você vai saber como lutar, por que lutar. Escute isso, Deus vai te ensinar que muitas vezes o diabo não pode tocar em você. O que o diabo faz, bispo? Ele vai tocar em pessoas que estão próximo de você. Você pegou isso aqui? O diabo vai tocar em pessoas perto de você.
O diabo vai tocar no filho, vai tocar no marido, vai tocar no rapaz que trabalha na empresa lá do teu lado, na tua amiga que trabalha na bancada lá de produção. E você vai entender, quando ele não consegue tocar em você, ele vai mexer em pessoas do lado. Então você vai ter o discernimento. Pega isso aqui. Deus vai te dar a visão espiritual e vai ser aberta para o nome do Senhor ser glorificado. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Então quinta-feira vem muita gente, mas eu sinto falta também de muita gente. Então quinta-feira Deus vai abrir a nossa visão aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Então nós vamos liberar aqui em nome de Jesus batalha espiritual e vai ser muito forte o que Deus tem para nós. Aplaude o nome do Senhor e termina o culto. Amém? Não chegou o papelzinho aqui para mim? Ô Daniel, é dia 9 a confraternização para toda a igreja? Então em nome de Jesus, dia 9 às 19h30, confraternização para toda a igreja, varões, mulheres, todo mundo aí, confraternização para a igreja em nome de Jesus, amém? Para a glória de Deus. Então vai ter a confraternização. Eu lembrei aqui, não veio o papel, mas eu lembrei. Abre a tua mão. Domingo nós temos a última Santa Ceia do ano. Quem pode dar glória a Deus? E domingo nós vamos passar a programação da igreja para a glória de Deus também. Que no final do ano nós mudamos algumas coisas, mas só uma semana também muda. Aí na outra nós já vem com tudo normal. Abre as tuas mãos, receba a bênção apostólica. Em janeiro nós vamos ter aula para discípulos. Deus colocou no meu coração para nós fazer um discipulado aqui, para preparar novos obreiros, preparar novos líderes. Nós vamos preparar pessoas que vão cuidar. Apóstolo, eu quero cuidar. Nós vamos preparar porque nós vamos abrir aí um novo departamento de adolescentes, amém? Crianças acima de 11 anos estão saindo da escolinha. Nós vamos ter esse trabalho. Apóstolo, eu queimo no meu coração para cuidar. Então você vai ser discipulado. Nós vamos entender se você está preparado. Então nós vamos discipular pessoas antes de dar cargo. Nós vamos discipular, nós vamos preparar pessoas, amém, igreja? Amém? Abre a tua mão e receba essa apostólica. Com o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo seja na vida de todos, não só hoje, mas para sempre. Só quem crê diz. Cumprimente seu irmão capaz do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Cumprimente aí, abençoe a tua vida para a glória de Deus.